Oração pelos povos não alcançados. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Quero convidá-lo para orarmos hoje pelos povos não alcançados. Você tem ideia do que seja um povo não alcançado? Certamente tem. Estima-se que 42% da população mundial possa ser considerado como um povo não alcançado. Portanto, mais de 3 bilhões de pessoas com acesso extremamente limitado ao Evangelho. Normalmente se classifica como um povo não alcançado um grupo étnico com menos de 2% de presença evangélica. Esses povos não possuem um movimento dentro das suas próprias culturas de uma igreja cristã autopropagante. Portanto, normalmente eles encontram difíceis situações, extremas dificuldades em conhecer cristãos ou o Evangelho e geralmente têm pouquíssimo acesso a material cristão. Existem algo em torno de 7.000 povos não alcançados, que correspondem a 42% da população mundial. É muita gente, né? Mais de 41% dos 17.000 povos no mundo pode ser classificado como não alcançado. Para que a gente possa mudar essa situação, precisa do envio de missionários, de pessoas sendo treinadas, capacitadas para conhecer essas culturas, entender esses povos, seu jeito de ser, sua localização, o que pensam, sua língua. Pessoas que possam manter contatos com essas culturas, se adaptar, se envolver, entender os valores, a cosmovisão, como funcionam, as bases dessas sociedades. Pessoas que se dediquem integralmente a isso. Também precisa haver o suporte de materiais traduzidos nessas línguas, precisa haver o andar junto, e tudo isso envolve dinheiro, envolve custos, envolve investimento, disposição, entrega e pessoas dizendo sim ao ID. Esse é um grande desafio da igreja do nosso tempo. Esse é um grande desafio para a igreja brasileira, inclusive, que pouco contribui, coopera com missões. Há um dado incômodo que dá conta de que as igrejas do Brasil, no seu número, volume e potência, teriam condições financeiras e de pessoas de resolver o problema dos povos não alcançados se colocasse foco e prioridade nisso. A pergunta que não quer calar: por que então a igreja não se inclina a resolver isso? Mas uma constatação ainda mais importante é que a igreja somos nós. Então essa oração é por nós também e principalmente. Mas hoje nós vamos orar pelos povos não alcançados. Nós temos fé que, como diz a Bíblia, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, não que sejamos justos por nós mesmos, mas como fomos justificados por Jesus. Então nós temos condição de orar e a nossa oração pode muito em seus efeitos. Imaginem esse exército que ora aqui conosco, clamando a Deus e concordando na mesma direção. Quanta mudança de mente, quanta estratégia ele não pode sugerir para o coração de homens e mulheres que vão se dispor a ir, quantos recursos podem ser levantados. Essa é uma pauta de oração que nós não podemos, não temos como desprezar. Vamos orar por isso? Reflita também na passagem bíblica de Romanos, capítulo 10, na voz do pastor Cornélio Augusto. Romanos, capítulo 10. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas.
Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração: quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não o soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Senhor, nós trazemos diante de Ti essa causa nesse momento. Os povos não alcançados. Esses milhões de pessoas, bilhões de pessoas, Pai, que ainda não Te conhecem, que têm pouquíssima, quase inexistente presença de homens e mulheres Teus entre eles. Talvez não tenham nem materiais, Pai, bíblicos, porções da Tua palavra, livros de estudo, discipulado, ferramentas de evangelismo, traduzidos para as línguas desses povos, Pai. Oramos, ó Deus, por essa triste realidade, que é fruto também da negligência, da omissão da igreja, da falta de foco, de prioridade naquilo que realmente Te interessa. Os povos não alcançados, o ganho das vidas, das almas para o Teu reino. Como diz a Tua palavra, Senhor, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Meu Deus, nós trazemos diante de Ti essa triste realidade, clamando a Tua misericórdia, para pelo menos orarmos a esse respeito aqui, Senhor, juntos hoje. Esse exército de irmãos e irmãs que aprenderam que a oração é uma chave, Senhor, espiritual, que abre portas, que fecha outras, é algo que captura o Teu coração, é algo que agrada o Senhor, é algo que move a Tua mão, Senhor. Então, hoje nós não pediremos a Deus pelas nossas causas, as transformações que precisamos, pelos nossos familiares, mas nós oramos aqui pelos povos não alcançados, por aquelas nações, ó Deus, que são fechadas para o Evangelho, por aqueles povos minoritários que estão em lugares ermos, distantes, de difícil acesso, Senhor, ou para aquelas nações em que o acesso deve ser criativo, não há uma liberdade religiosa, não há aceitação do cristianismo e, portanto, os missionários, ó
Deus, precisam se disfarçar, buscar estratégias celestiais, buscar, Senhor, saídas criativas, talvez através de negócios, empresas, enfim, Senhor, quantas situações, ó Deus, dos povos que não têm acesso à Tua palavra e precisam urgentemente, Senhor, Te conhecer, aprender de Ti, ouvirem a Tua palavra, para terem chances, ó Deus, de tomarem uma decisão por Ti e ganharem a salvação de suas almas, de suas famílias, e terem suas realidades transformadas, e terem, Senhor, sua salvação garantida, e terem uma mudança de mente, e terem uma experiência pessoal contigo, e quem sabe deles, ó Deus, surjam igrejas que propaguem, Senhor, o Evangelho entre eles mesmos, Senhor. Deus, quanta possibilidade a partir da nossa mobilização e, sobretudo, a partir da nossa oração, Deus. Então nós levantamos diante de Ti essa causa, para que o Senhor fortaleça as agências que já trabalham focadas nos povos não alcançados, para que o Senhor abençoe as igrejas que já estão dispostas, planejando, Senhor, o alcance desses povos, para que o Senhor mova missionários, desperte pessoas, aqueça os corações, coloque o foco das pessoas, ó Deus, homens, mulheres vocacionados, ó Deus, jovens, maduros, casais, famílias, coloque o foco deles, Pai, nas coisas que são eternas, no alcance de vidas que podem perecer agora, que vão perecer agora, Senhor, sem ter uma experiência, sem ouvir falar de Ti. Senhor, nós oramos por acesso, por estratégias, por caminhos, por inteligência, por uso de tecnologias, por ferramentas, oh Deus, para que ninguém fique sem ser tocado pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho, ninguém fique, Senhor, sem ter chance de salvação, ninguém, Senhor, fique sem ser exposto à verdade que liberta, ao Teu reino eterno. Nós buscamos em Ti agora, Senhor, solução para essa falta de acesso à Tua palavra, falta de traduções das escrituras, porções pelo menos, ou o texto todo, Senhor, em áudio, em vídeo, escrita, Senhor, para esses povos considerados não alcançados. Deus, oramos pelas agências que trabalham, Senhor, na tradução das escrituras. Olhamos por aqueles que distribuem as escrituras, oramos, Senhor, por aqueles que financiam os projetos, oramos por aqueles que distribuem e oramos para que as palavras e as porções e esses materiais cheguem às pessoas e elas interajam e tenham, Senhor, quem as ensine e quem suas mudanças de vida possam acontecer a partir de todo esse trabalho, toda essa semeadura que envolve muita gente, muitos recursos, Senhor. Deus, nós não queremos ficar indiferentes, ó Deus, da grande comissão, da nossa responsabilidade, do nosso chamado, do nosso dever para com os irmãos que ainda não têm chance, Senhor, de Te conhecer na plenitude com a liberdade que nós conhecemos. Obrigado porque o Teu Evangelho nos alcançou, mas nós não estamos confortáveis com isso, Senhor. Ainda há muitas pessoas precisando ouvir a Tua palavra, receber o Teu toque, mas como eles ouvirão se não há quem pregue, Senhor? Como eles Te conhecerão se não forem instruídos, e como eles serão instruídos e Te conhecerão se não forem enviados, meu Deus, e como serão enviados se não forem levantados, vocacionados, instruídos, inspirados. Então, Senhor, mexe nesse circuito, mexe nessa equação, altera, Senhor, aquilo que é a prioridade na Tua igreja, em especial no Brasil, meu Deus, com tanto potencial, com tanta riqueza, a igreja presente em tantas praças, com tanta condição, num ambiente que já está farto do Evangelho. Senhor, como não poderemos estar distribuindo, dividindo o muito do que o Senhor tem nos dado com aqueles que não têm quase nada? Ajuda-nos, ó Deus, a sermos solidários também na evangelização, sermos, ó Deus, pessoas que cooperam, Senhor, também com a evangelização dos povos. Clamamos pelos povos não alcançados, famílias inteiras, nações, gerações que estão morrendo, Senhor, sem terem tido contato com a Bíblia, sem Te conhecerem, sem saberem quem é o Senhor, sem conhecer as histórias da Bíblia, sem saberem da existência de uma eternidade e de a possibilidade de um destino sem o Senhor eternamente, Senhor. Pedimos que haja um grande movimento, Senhor, nesses tempos difíceis que estamos. Usa as ferramentas de tecnologia, traz acesso, Senhor, traz estratégia para a gente chegar diante dessas pessoas que ainda não Te conhecem. Queremos, ó Deus, mudar essa realidade.
e fazer parte, Senhor, dessa última grande colheita, do alcance, Senhor, daqueles que de outra forma vão perecer, Senhor, sem ter uma experiência e uma oportunidade de salvação. Queremos aumentar esses índices, ó Deus, o percentual de pessoas, ó Deus, que te conhecem em cada nação. Para isso precisamos da condição, do recurso, da pessoa, da tua graça, do teu sonho sendo gerado em nós, e queremos ser cooperadores dessa grande obra, Senhor. Oramos por esses irmãos e irmãs que estão em lugares, ó Deus, com uma baixíssima presença evangélica, Senhor, de homens e mulheres falando da tua palavra, igrejas que não têm condição de se manter, de se autopropagar, são tão pequenas em regiões tão grandes, Deus. Nós oramos por esses desafios, Senhor. Nós precisamos do teu milagre, da tua intervenção, da tua mão sobre a nossa realidade, interferindo, Senhor, naquilo que nós reputamos por importante, ajudando-nos, ó Deus, a dividir o muito que o Senhor tem nos dado. Oramos por isso, ó Pai, em nome de Jesus.